Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, o programa vem, mais uma vez, trazendo um conteúdo exclusivo que nunca foi, não existe nada parecido com o que nós vamos fazer hoje. Na Boca do Crime, mais uma vez, inova, trazendo um conteúdo para vocês surpreendente, uma coisa totalmente diferente do que vocês já viram. Hoje, o Na Boca do Crime vai abordar um livro que só pôde ser liberado para publicação depois de 25 anos. Um livro que podemos dizer que foi banido por 25 anos, apesar que 2 anos após o banimento, a juíza já tinha dado um parecer favorável, mas que só veio ser efetivamente publicado 25 anos após o seu lançamento. Hoje nós vamos abordar o livro Nos Bastidores do Reino, do autor Mário Justino. Esse livro, ele é revelador, é um livro macabro, sombrio, assustador, que traz várias denúncias graves, que vai surpreender vocês ouvintes, assim como me surpreendeu. É um livro que ele vem para entrar em acordo com várias coisas que já foram trazidas, inclusive pelo próprio, quando nós entrevistamos o próprio Profeta Nervosão. O livro de hoje, realmente, ele vai trazer muitos questionamentos e muitas informações importantes para nós. Quem vem me ajudar aí a decifrar, como sempre, o significado desse livro é o nosso amigo Filipão. Fala, Filipão. Fala, Hernani. Fala, ouvintes do Na Boca do Crime. Olha, Hernani, sem brincadeira nenhuma, falando muito sério, esse foi um dos melhores livros autobiográficos que eu já li. Realmente é uma história impressionante, parece uma coisa que realmente tirada de filme, que revela justamente a vida dos pormenores do início até o fim de um ex-pastor da Universal, com todos os detalhes, um excelente escritor, e como a gente já viu nessa veia, né, de sempre trazendo vários programas acerca de crimes da Universal e crimes religiosos, hoje a gente vem trazer essa bomba aqui, que é esse livro aí banido por 2 décadas. Espero que vocês gostem. Bom, o livro que nós vamos abordar hoje se trata do livro Nos Bastidores do Reino. Esse livro ele foi escrito entre 94 e 95 e foi publicado em 95. A história desse livro é uma história curiosa. O livro, um dia um escritor recebeu uma carta com esse livro e ele estava para sair. Ele não se deu conta da seriedade do que tinha sido enviado para ele. Ele, na inocência, pegou aquela carta, pegou para ler, começou a ler as primeiras linhas. Quando ele se deu conta, ele já não conseguia mais parar de ler. Quando ele vai atrás de entender quem tinha... nós estamos falando do grande escritor Marcelo Rubens Paiva. Quando esse Marcelo Rubens Paiva começou a ler o livro que ele recebeu na carta, os escritos, na verdade, não é nem um livro, ele recebeu os escritos, ele não conseguiu parar de ler, ele falou, meu Deus, isso aqui é uma obra de arte, isso aqui é uma coisa inacreditável. Então ele pega pra ver de quem tinha publicado aquilo, e vai atrás e descobre o Mário Justino. O Mário Justino entra num acordo, e por intermédio desse escritor, ele entra em contato com a Geração Editorial. Essa Geração Editorial é de um escritor que eu também gosto, que escreveu um livro fantástico que eu também quero trazer Na Boca do Crime. Na verdade, eu estou até pensando em criar um canal secundário só para fazer leituras de livros e filmes cult. Estou pensando em fazer isso aí. Só para fazer bate-papo sobre livros, essas coisas de cabeça. Mas eu quero trazer este livro aqui. O Geração Editorial é do Imediato. E esse Imediato escreveu um livro fantástico chamado Geração Abandonada. Eu quero trazer esse livro para vocês em breve. Só que esse livro não existe em digital, só existe em mídia física. Então eu quero ver se eu acho esse livro para comprar em algum sebo,
pra eu trazer pra vocês, que é um livro fantástico, Geração Abandonada. Essa geração editorial comprou os direitos do livro nos bastidores do reino e lançou ele em 95. O livro foi vendido por 20 dias. 20 dias. A Universal entrou na justiça e uma juíza decretou que o livro possuía calúnias e não permitiu a venda dele e se tornou um livro proibido de ter em circulação. O livro foi proibido de circular no Brasil. Não podia ser vendido, não podia possuir o livro. Então o livro foi impedido de ser vendido e 2 anos depois a mesma juíza voltou atrás na decisão, mas ficou ainda um imbróglio jurídico. Nesse meio tempo, a Igreja Universal, vendo a catástrofe que ia ser o lançamento desse livro, que é um livro realmente bomba, é um livro impactante, é um livro assustador, a Universal tenta negociar primeiro com o Mário Justino e depois com a editora. Felipe, você soube informações sobre essa questão da proposta que a Universal fez? Fez uma proposta vultuosa em 1995 para comprar os direitos do livro, para sumir com ele? Você sabe dessa história? Hernani, o que foi referenciado no livro sobre essa questão foi que inicialmente, depois de saber desse burburinho todo do livro, entre outras coisas, também teve uma coisa muito importante, foi uma entrevista que o próprio Mário Justino deu à revista Veja, e que também falou sobre o livro, deixou isso em evidência, que aí a Universal começou a fazer diversos telefonemas, né, os pastores, que eram colegas do Justino na época, que, por exemplo, eles iriam pagar todas as contas, iriam prover a vida financeira dos filhos deles, queriam parar de, entre as perdoá-lo, né, se ele aceitasse gravar um vídeo para Universal, colocar nas rádios e na TV, né, no caso, acho eu, na Record, dizendo que tudo que ele havia falado no livro era mentira, e que ele pedia perdão à Universal por isso. Mas esse é o máximo que eu vi, né? Bom, o que circula-se é que a Universal ofereceu, além disso, a Universal ofereceu $1 milhão em 1995. Façam as contas, o quão astronômico é essa quantia. A Universal ofereceu $1 milhão por Mário Justino não lançar o livro. Ao Mário Justino não aceitar, a proposta foi reenviada para a editora, a Geração Editorial. O dono da Geração não aceitou a proposta e ele comenta que quando a pessoa veio fazer a proposta, falou assim: aceite esse 1 milhão, pegue o livro dele e fique enrolando ele, porque ele vai morrer em breve, pois o Mário Justino tem AIDS. Por que ele falou isso? Porque na época não tinha kit, não tinha o coquetel, então era de conhecimento das pessoas que quem tinha AIDS não passava de um ou 2 anos. Então o que eles queriam fazer era comprar por 1 milhão na editora e pediram que o imediato, o dono da editora, ficasse enrolando, porque todo mundo tinha a convicção que o Mário Justino não passaria de muito tempo. Então segurasse o livro, porque ele ia morrer em breve. Isso. Foi essa a crença deles. E até o próprio Mário Justino ficou sabendo disso, tanto que ele menciona essa parte no livro, que ele teve conhecimento, não sei se através do próprio imediato, né, da própria editora, de que a Universal estaria fazendo essas coisas por trás das costas. Ou seja, a Universal teria feito essa oferta para ele diretamente, e quando ele recusou, eles imediatamente foram atrás da editora. Mas o Mário Justino ficou sabendo disso também, e ele até colocou isso no livro. Bom, sabendo que então nós estamos falando de um livro bomba, nós vamos tomar todos os cuidados, nós vamos falar somente o que é falado. Não, tem coisas que a gente vai ter que falar fora do livro também, mas somente há coisas de informação pública aqui, tá? Então não adianta ameaça, não adianta nada, porque a gente está falando de coisas de conhecimento público. Por via das dúvidas, quem se interessar, salve este programa, porque eles são muito poderosos, de fato. Quem tiver o interesse, que salve esse programa aí pra você. Felipe, vamos começar com o livro. Esse livro, Felipe, meu Deus do céu, cara, diz que vai virar um filme isso aí, Felipe. Esse livro é fora de sério, cara. A história já parece que é de um filme, né, Hernani? Parece até uma coisa de ficção.
de tanta coisa ali que realmente faz você pensar, não é possível que uma pessoa só tenha vivido tudo isso, cara. É impressionante, é impressionante. E ele dá nomes, ele dá tudo. E eu conversei com o Profeta Nervosão. O Profeta Nervosão confirmou tudo. Falou que realmente foi dessa forma. E que ele dá os nomes, ele dá as datas. É tudo muito metódico, é muito interessante. Exatamente. Ô Felipe, vamos começar por etapas. Quem era o Mário Justino? O Mário Justino nasceu em São Gonçalo. Uma família pobre, uma miséria terrível. Vivia num bairro que era só estrada de terra, estrada de chão, famoso chão de barro. Era estrada de terra, uma poeira filha da puta, não tinha água, não tinha luz. Não tinha luz, tinha nada. Tinha nada. Ali mal chegava a carta. Ele fala que várias vezes os carteiros não entregavam correspondência. Até mesmo porque ele falou que os carteiros já não entregavam as contas, porque o povo já não ia pagar mesmo. Porque ali era muita miséria, muita pobreza. A mãe do Mário Justino era uma lavadeira de roupa. E o pai era aposentado, mas trabalhava num navio, num estaleiro, fazendo faxina. Uma miséria terrível, uma pobreza enorme ali. O único meio de locomoção que eles tinham era chamado de Baratinha, que era um ônibus que passava ali. Era o único meio de locomoção que existia. Ele descreve que a casa ficava pura poeira, porque ali era pura terra. Então ia terra na comida, ia terra na roupa, ia terra na cama. Era um negócio complicado, né? Ele menciona até que a questão das necessidades básicas era uma coisa muito complicada no dia a dia. Não só isso, a questão da comida, que muitas vezes o povo simplesmente adoecia por causa da comida, né? Da má qualidade, da falta de possibilidade de higiene que tinha lá. Não só isso, mas ele também menciona uma coisa interessante, que até a água que eles cavavam, até a água que eles fizeram de um poço artesanal era infestada de sapo, que vai e vem, o pessoal adoecia com essas coisas. Então era um negócio que mal e mal as necessidades básicas eram atendidas. Era a água turva que ele fala. A água barrenta. Putz, cara, que vida horrível, cara. Puta merda. Ele tinha dois irmãos. Uma menina, que era apelidada de Pingo, porque ela era um pinguinho de gente. E o Cosme. Então era uma família... segundo ele, era uma família que não... muito fria, porque o pai e a mãe dormiam já em quartos separados. Não tinha... Ele mesmo relata que ele não conseguiu, lamentavelmente, depois ele se arrepende disso, mas lamentavelmente ele não tinha proximidade com o pai dele, depois ele se arrependeu muito disso. E com a mãe dele também, ele tem muito remorso do que ele fez, que a gente já vai falar, que foi algo muito grave que ele fez, que mudou a vida dele. Felipe, sobre a infância dele aqui, depois a vida dele tem uma mudança, que é a questão da escola. O que acontece em seguida? No caso, inicialmente ele dizia que ainda criança ele já via que a situação dele era muito complicada, né? E que só tinha praticamente um caminho ali que ele poderia seguramente conseguir sair dali, que no caso era entrar em uma escola muito boa e através dessa escola ir para uma universidade, ou seja, o ensino superior. E que na época a gente está falando aí de muitas décadas passadas, ouvinte, ensino superior não era tão comum quanto hoje, então era realmente uma coisa que mudava completamente a vida do sujeito. E principalmente se o objetivo do cara fosse sair da situação que ele estava. A forma mais segura era justamente obter a graduação no ensino superior. E nisso... ele disse que as escolas que tinham ali por perto onde ele morava eram todas escolas muito, muito, muito precárias, né? Essas escolinhas aí que falta tudo, que tem pouca coisa, que a qualidade do ensino é muito ruim, justamente por causa da precariedade da região. Então ele falou que ele ia até o centro da cidade, ele ia ver as marchas das escolas, e um dia uma escola que chamou muito a atenção dele foi uma escolinha ali
ali numa dessas marchas, que tinha um uniforme, se eu não me engano, é branco com verde, e que chamou muita atenção dele pela beleza do uniforme e também da apresentação como um todo. Ele descobriu que essa era uma escola particular e era uma das mais caras ali da região onde ele morava. No entanto, ele não nem falou nada para o pai e para a mãe dele, porque ele sabia que eles não tinham dinheiro nenhum para conseguir entrar nessa escola, para pagar mensalidade e nem nada. Mas ele foi ler a matrícula, ele pediu para ir nessa escola, né? Ele pegava ali a baratinha pro centro da cidade, ia ali só para ver a escola, para ver como era, para estudar ali formas de como ele poderia entrar, e ele chegou à conclusão de que a única forma dele conseguir entrar nessa escola era ele tentar uma bolsa de estudos. Então o que ele fez? Ele redigiu uma carta endereçada ao diretor, porque na escola dele, que ele já estava, ele dizia que era um dos melhores alunos, sempre se destacava, tinha notas muito boas, e nessa carta ele mencionava isso e dizia que caso ele recebesse essa bolsa, ele faria o possível para ser o melhor dos alunos na escola inteira, né? Ele enviou essa carta, mas sem expectativa nenhuma. Ele só enviou, tanto que até você mencionou, né, Hernani, os carteiros mal chegavam ali. Então, sem expectativa nenhuma, tanto que ele menciona que nem falou para o pai e para a mãe dele que ele iria tentar isso. Ele não mencionou nada. Passaram-se alguns meses, ele diz que já tinha esquecido até de que tinha toda essa questão da escola, porque ele achava que já tinha sido recusado, que a carta dele não tinha sido lida. E aí, de repente, um dia ele, voltando para casa, ele viu um carteiro ali, o que era uma coisa surreal, porque carteiros não tinham carta para entregar ali na região dele, já que, por exemplo, contas o governo não enviava, porque o povo não pagava as contas ali na região, então, e ninguém recebia a carta ali. Então, quando ele viu o carteiro, ele imediatamente disse assim, porra, deve ser a minha carta. Foi lá correndo até o carteiro, perguntou se tinha uma carta endereçada a ele, o carteiro entregou e realmente quando ele foi abrir a carta, era o diretor dizendo que havia concedido uma bolsa de estudos para ele nessa escola. Mas não era só para a escola, Felipe. Uhum. O que ele conseguiu foi absurdo. Foi. Ouvintes, Felipe, ele conseguiu uma vaga para uma escola top para ele estudar todo o ensino médio e os 4 anos da faculdade. É verdade. Aonde você consegue uma bolsa dessa hoje em dia, cara? Ele conseguiu um negócio inacreditável, pô. Eu nunca ouvi falar de uma coisa assim hoje em dia, né? Um negócio. Até porque hoje as escolas e as universidades são instituições completamente diferentes, né? Mas nesse caso eu imagino que era uma instituição só, né? Tinha uma universidade ali. E eles diziam que a tuição tanto da escola, né? Do período que ele estava cursando e do ensino superior inteiro já estariam pagos para ele com essa bolsa. É realmente um negócio inacreditável. Bom, o Felipe, tudo se encaminhava muito bem para o Mário ter uma vida fantástica. Quando ele conta da bolsa para a família, ele virou motivo de orgulho. Ele virou um orgulho da família. Os pais não acreditavam no que ele tinha conseguido. Foi um feito inacreditável, porque naquela época quase ninguém tinha faculdade, ele já estava garantido com a dele. Era só ele estudar. Ele era um jovem muito aplicado nos estudos, tudo se encaminhava perfeitamente para ele ter um futuro maravilhoso, uma vida maravilhosa. Ele estava com a vida ganha, só que ele tinha um problema, o Felipe e ouvintes. Ele tinha um grande vazio interior. Ele se descreve como uma criança triste. Apesar de ele ter os amiguinhos dele, onde ele também fala que jogava bola e tal. Apesar disso, ele se descrevia como uma criança inquieta, triste, um vazio. Agora, falando assim, eu acredito que esse vazio realmente era um vazio de Deus, vamos colocar assim. Um vazio que o ser humano tem da espiritualidade. E aí, ele nessa tristeza, nesse vazio dele, um dia ele... E é importante também notar que eu falo muito sobre isso. Quando os pais não se fazem presentes, ou seja, quando ele mesmo relata que a relação dele com o pai era muito distante. Então ele fala que e depois ele lamenta esse acontecimento. Ele lamenta não ter sido mais próximo do pai dele. Só que como o pai não se fez presente naquele momento,
Ele deu espaço para a pessoa da rua se aproximar. E quando a pessoa da rua se aproxima, se torna referência paterna. E isso, em muitos dos casos, pode ser algo terrível, muito perigoso. Digo perigoso porque, no caso dele, simplesmente a vida dele mudou totalmente. O acontecimento foi quando ele começa a ouvir o rádio. No rádio tinha um programa na qual dizia: chega de sofrer, pare de sofrer. Ele, como um pré-adolescente com vazio existencial. Inclusive, Felipe, tem que você falar também que o adolescente tem um vazio também natural. Um vazio, né? Uma busca por identidade, vamos colocar assim. Sim, principalmente porque, nesse caso, né, Nani, ele via a educação como uma forma realmente de mudar de situação, um objetivo a longo prazo para ele sair de onde ele se encontrava. Essa era a motivação principal dele. No entanto, coisas existenciais, espirituais até, que ele tivesse necessidade, e isso não abrangia isso, né? Então, ele dizia que, por exemplo, não se via, assim, ele estudava e tudo, no entanto, não tinha aquela motivação, isso não sanava aquelas questões existenciais que ele tinha, o vazio que ele sentia. Então, é justamente aí que entra a presença da igreja, né? Felipe, ele começa a ouvir esses programas de rádio. Lá falava: pare de sofrer, não sei o que lá, coloque a água em cima do rádio, porque nós vamos abençoar a água, depois você toma um copo d'água, que não sei o que lá. Eu vou falar sobre isso, né, em todo o programa, mas eu só quero fazer uma rápida menção aqui. Essas não são práticas cristãs, para você ouvinte. Eu acredito que não tem nenhum ouvinte aqui que seja membro da Universal, mas só quero te lembrar que isso não é uma prática cristã. Rosa ungida, sal que cura alcoolismo, travesseiro que espanta demônio, isso não são práticas cristãs, tá bom? Tô só te lembrando disso, mas vamos voltar lá. Então aí lá ele aprendeu que você colocava o copo d'água em cima do rádio, aí o pastor abençoava e você tomava o copo d'água para curar da sua tristeza e não sei o que lá. E aí, ele ouvindo esse pastor, um dia o pastor falou: olha, lá no centro da cidade, no cinema tal, vai ter o grande encontro lá, porque lá você vai acabar com o seu sofrimento, vá lá que você vai acabar com o seu sofrimento. E ele, adolescente, né, pré-adolescente, com aquele vazio e vendo ali uma pessoa dizendo que ali acabaria o sofrimento dele, ele decide ir. Ele decide ir nesse encontro da igreja. O próprio início da Universal, ele tem várias coisas mal contadas, tem várias coisas esquisitas, que inclusive o próprio Profeta Nervosão, quando eu entrevistei ele, comenta sobre essas coisas esquisitas. Felipe, aonde foi esse tal desse encontro da Universal, nesse cinema? O que era esse cinema? Conta para os ouvintes o que era lá, primeiro, e como que foi esse primeiro encontro dele com a Igreja Universal. Então, Vinícius, o que o Hernani se refere a essa parte inicialmente estranha do cinema é que essa Igreja Universal, ela atuava à noite, né? À noite, o local, o cinema, a igreja estava lá para a realização dos cultos. No entanto, durante o dia, esse cinema era os conhecidos aí cinemas pornográficos, né? Que ele passava exclusivamente filmes pornográficos. Então, de dia e de tarde era o povo lá indo ver putaria, e à noite era uma sede da Igreja Universal para a realização de cultos, exorcismos, entre outras coisas. Então, tanto que ele narra, Felipe, que teve que tirar as fotos dos filmes pornô, tinha que colocar tudo lá no fundo. É verdade. Toda vez que eles tinham que organizar os cultos, o pessoal lá tiravam os cartazes dos filmes e tudo, mostrando os filmes, e guardavam tudo nos fundos ali do negócio para deixar minimamente adequado para a realização do culto, né? E durante essa cerimônia, né, Hernani, ele inicialmente foi lá e disse que era um pastor bem jovem e relativamente inexperiente, que estava lá regendo o culto, e que ele imediatamente se apaixonou e se sentiu tocado pelas palavras do pastor, que realmente tocavam aquele vazio, endereçavam diretamente o vazio que ele sentia. Né, Hernani? Ele se sentiu tocado por isso, ele sentiu realmente um despertar
espiritual. Tanto que, até numa parte que eu achei muito curiosa, que foi a parte do exorcismo, né, Nani? Que na Universal, né, ouvintes, é muito comum essa parte aí dos exorcismos, em que chama lá o povo vai lá na frente, faz uns negócios lá e vai e vem, acontece umas coisas muito bizarras, assim, eu não sei outra forma de descrever. Tanto que no que ele narra, o que aconteceu foi, ele estava lá, ele foi chamado, e o pastor começou a pisar na cabeça dele, né? Enquanto ele estava ali, ele se deitou no chão e o pastor começou a pisar, literalmente pisar na cabeça dele e mandar que o demônio saísse. Essa parte é muito importante. Pera aí, Felipe, essa parte é fundamental, porque depois ele começou a repetir essa história que ele tinha câncer. É verdade. Conta como é que foi. O pastor chegou nele, ele tava rezando. Pastor, chega nele, botou a mão e falou assim, ó, Felipe. Falou assim, ó, seu nome, falou no ouvido dele, seu nome é Exu Caveira e você tem câncer. Falou isso pra ele. Como fazendo uma autossugestão. Falou que era o Exu Caveirinha. Isso. Inclusive, Felipe, agora vamos entrar nos temas polêmicos aqui. Tem pessoas que dizem que... Esse tema é muito polêmico, mas vamos lá. Tem gente que diz que quando você vê aquelas pessoas... possessão demoníaca, eu e Hernani acredito. Boa parte dos ouvintes acreditamos. Mas... eles dizem que boa parte daqueles capetas que você vê lá na Universal são fruto de hipnose, autossugestão. Por exemplo, a pessoa chega e fala, olha, você tem um mal aí dentro. Então, igual fez com ele. Botou a mão na cabeça dele e falou assim, olha, seu nome é Exu Caveirinha, você tem câncer. Falou pra ele. Aí, levou ele lá pro palco e botou ele de joelho e falou assim, qual o seu nome? Aí, na inocência, Felipe, ele falou, meu nome é Mário. Falou, não é Mário. Fala a verdade, qual que é o seu nome? Aí ele, sem entender nada, ele falou, meu nome é Exu Caveirinha. Aí começou esse circo. Aí ele botou... Como é que foi? Ele apertou a cabeça dele no chão com o pé. Ele botou a cabeça do Mário no chão e começou a pisar nela. Começou a prensar a cabeça do Mário contra o chão com o pé dele, mandando o Exu Caveirinha embora, né? E uma coisa interessante nesse relato é que o próprio Mário, ele diz que não entendeu inicialmente o que ele queria dizer, né? Mas quando na frente de todas aquelas pessoas e visto o pastor ter falado no ouvido dele para ele falar que era o Exu Caveirinha, mesmo tendo sido a primeira vez que ele foi, ele disse que não sentiu maldade. Ele disse que na época ainda era muito ingênuo e não viu maldade naquilo e só foi com o fluxo, né? E uma coisa importante, Hernani, que não só a autossugestão, as outras e hipnose, né, que você falou, mas essas possessões que ali na Igreja Universal, o próprio Mário futuramente, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas o próprio Mário dizia que isso tudo, muitas vezes eram utilizadas pessoas com deficiência mental, ali, com problemas graves psicológicos, esquizofrenia, porque eram mais suscetíveis aí junto com isso tudo, né, e realmente parecer que estavam endemoniadas, entre as, ou até pessoas que queriam só chamar atenção. Pessoas que se ofereciam para participar desses rituais aí, interpretando um personagem, né, que o pastor pedisse. Então realmente muito polêmico, Renan. Bom, Felipe, ele sai desse culto acreditando que ele foi curado dessa doença. Por muitos anos, ele repete a mesma coisa. Eu fui curado pela Universal do câncer. Ele repete isso por muitos anos. Ele sai da igreja acreditando que foi curado, sentindo sentindo uma paz que ele nunca tinha sentido. Ele acredita que encontrou o lugar de paz. Aqui começa o início da tragédia. Ele começa a frequentar essa igreja todos os dias. E o pastor, vendo o interesse dele, vendo o quanto ele se empenhava naquilo, decide dar um cargo para ele de obreiro, para ele poder participar da igreja ativamente. Isso começou a dar problemas porque, Felipe, como ele estudava na escola particular, onde tinha bolsa, e lá era muito... precisava de empenho, ele tinha que várias vezes sacrificar a escola por causa da igreja.
isso eu não preciso nem dizer pra vocês o quanto foi prejudicial, foi uma tragédia. Isso. Aqui eu tenho que dar uma breve pausa importante, Felipe. Existe um canal chamado Palhaço Cristão. Eu chamei ele pra participar aqui, mas ele não quis. Eu imagino que seja por causa das ameaças dele, ele deve ter medo de participar. Esse palhaço cristão, ele traz vários relatos lá de pessoas contando sobre os traumas que tiveram em igrejas. Felipe, é assustadora a quantidade de jovens que tiveram o mesmo destino que o Mário e o Justino. A mesma coisa. A igreja capta esses jovens em supostos grupos de jovens. E aqui não estou lançando a minha crítica somente à Universal, não. Mas principalmente Universal. Principalmente. Mas a minha crítica é voltada assim, para essas igrejas evangélicas em geral. Capta esses jovens em supostos grupos de jovens. E esses jovens vão fazer de tudo nas igrejas. Limpeza, entrega de panfletos, dobrar envelope, convidar o povo na rua, ajudar em serviços sociais. E esses jovens sacrificam os anos de escola e de estudo por causa dessa igreja. E isso é muito perigoso, Felipe, porque são anos fundamentais para a formação do jovem, formação intelectual, formação profissional, e que são sacrificados. Tanto é, Felipe, a gente já vai chegar nesse ponto, mas só para dar uma pincelada aqui, aquele Profeta Nervosão que eu trouxe aqui, gente, ó, quem não ouviu o programa Na Boca do Crime com o Profeta Nervosão, é obrigação ouvir, por favor, vocês precisam ouvir. Mas aí, Felipe, o Profeta Nervosão tá entrando em ações contra a igreja, por causa que essas pessoas dizem, e com razão, Felipe. Felipe, você tem que admitir que eles estão totalmente certos. Eles dizem, eu sacrifiquei os meus anos pela igreja, não fui remunerado por isso, não recebi os meus direitos trabalhistas por isso, e agora a igreja me deu um pé na bunda, eu não tenho nem pra onde ir, eu não tenho meu FGTS, eu não tenho meus direitos, e a igreja me deu um pé na bunda. Ou seja, essa captação dos jovens por igreja evangélica é uma coisa assim muito perigosa. É óbvio que eu não estou condenando, Felipe e ouvintes, eu não estou condenando o jovem que vai lá na igreja e frequenta, isso não. A minha crítica é o que foi feito com o Mário Justino, que é um dos, talvez milhões, eu não sei se chega a milhões, mas milhares de jovens, que o jovem chega lá, ele recebe um cargo, por exemplo, de obreiro, e aí ele vai abandonando os estudos aos poucos para se dedicar à limpeza da igreja, pintura, manutenção, entrega de envelopes, tal, atender o povo. E isso é muito perigoso, Felipe. Muito, muito perigoso. E depois a gente já vai chegar na parte em que o desastre total acontece. O que você tem para falar sobre isso e os seus comentários, Felipe? Isso são pontos extremamente importantes, Hernani. Eu vou por um em um aqui. Primeiramente é que, falando sobre especificamente o caso do Mário Justino, antes dele receber essa proposta para ser obreiro na Universal da região dele, ele já vinha tendo muitos problemas, não só com a escola, mas com os pais dele. A igreja foi uma causa de muitos conflitos entre eles. Primeiramente, por quê? O Mário Justino, o que ele fazia, ele tinha aulas de dia, né? De dia, tarde, e também ele ia na igreja. No entanto, o que acontecia é que, com o tempo foi se passando, ele, à medida que ia mais na igreja, ele sentia mais e mais vontade de comparecer em todos os cultos que era possível. Então tinha culto de manhã, de tarde e de noite. Ele não se contentava mais em ir só nos cultos à noite e estudar de dia e de tarde, porque ele dizia que enquanto ele estava na aula, ele não conseguia se concentrar. Enquanto ele estava em casa, ele não conseguia estudar, porque a única coisa que ele conseguia pensar era em Deus, era na vocação, era nos salmos, era nas passagens que o pastor tinha lido no dia. Ele ficava refletindo sobre, lendo, se dedicando à leitura, o estudo da Bíblia, e ele não mais se interessava por estudar aquilo que a escola propunha para ele. Então, o que ele foi fazendo, inicialmente, foi matando aula. Ele matava aulas de manhã e de tarde para ir atender aos cultos. Então, ele dizia que chegou um ponto em que ele estava o dia inteiro na igreja. Ele passava manhã, tarde e noite na igreja, completamente matando as aulas, né?
E para uma pessoa que recebe bolsa de estudos, isso é algo muito prejudicial, porque é esperado que você seja se você recebe uma bolsa de estudos ainda mais nesse calibre, né, que você tem todo o ensino médio, no caso, se eu não me engano, era ginasial na época, enfim, o ginasial inteiro e o ensino superior inteiro garantidos pela escola, é esperado que você tenha dedicação total e exclusiva para com a escola. Então, os pais foram vendo essa situação e foram tendo... E o próprio Mário disse que inicialmente os pais dele ficaram muito felizes por ele ter descoberto esse interesse. Porque o Mário, nas palavras dele, sempre foi um garoto solitário, triste e que não socializava muito. Então os pais dele viram com bons olhos essa entrada dele na igreja. Mas o que foi acontecendo foi que eles começaram a perceber que o Mário começou a abandonar as obrigações com a escola, chegando a um ponto de ficar matando aula por desafio para comparecer na igreja. Uma coisa importante de se falar também é que os pais do Mário, eles eram católicos, eles eram de igreja, né? No entanto, o próprio Mário diz, eles só rezavam, por exemplo, quando alguém caía doente ou quando alguém morria. Mas eles não compareciam à igreja, eles não eram pessoas ativamente religiosas. Então, quando eles foram vendo que estava se tornando realmente um fanatismo por parte do Mário e estava afetando os estudos dele, eles começaram a tentar fazer com que proibir ele de ir na igreja, entre outras coisas, para que o Mário voltasse a ficar na escola, né? Eles não queriam proibir que o Mário fosse, por exemplo, à noite na igreja, mas não nesse ponto de ficar o dia inteiro na igreja. E aí vem a parte em que, vendo a dedicação do Mário para com a igreja, o próprio pastor decide oferecer para ele um posto de obreiro, né? E com isso o Mário ele ficou na situação ou eu viro obreiro de vez, porque sendo obreiro, eles falaram que eles precisavam de um vigia noturno, uma pessoa que pudesse ficar integralmente dentro da igreja, praticamente morando lá dentro da igreja, ou ele estudava. Os dois não davam. Mas peraí, você tem que falar uma coisa antes. O pau já tava comendo antes, porque como ele tava avacalhando com a escola pra cuidar da igreja, as brigas em casa estavam ficando muito constantes. Tanto que os pais estavam pedindo, por favor, que ele parasse de ir na igreja e focasse só na escola. Exato. Foi aí que aonde ele vendo que a situação em casa estava muito difícil, que todo dia tinha briga, foi aí aonde o pastor fez a proposta pra ele. E nisso, então, ele tinha duas opções nisso, ele falou. Ou ele voltava a se dedicar aos estudos, ou ele aceitava a oferta, virava obreiro e saía de casa. Os dois não davam. Não dava para conciliar a vocação que ele tinha para com a igreja e os estudos. Então o Mário tomou a decisão definitiva de ir para a igreja e se tornar um obreiro lá, integralmente. Ele dizia, ele passava o dia inteiro na igreja e a noite inteira, porque eles também botavam ele na função de vigia noturno. Então ele dormia dentro da igreja. E para isso, ele resolveu sair da casa dos pais dele. Tanto que realmente uma cena de despedida, ele narra muito triste, porque ele nem falou com o pai dele sobre a saída, ele só pegou as coisas dele, foi sair pela porta de casa, encontrou com a mãe dele, e a mãe todo momento chorando, dizendo que não tinha o que fazer, que ele ia mesmo, e que não ia tentar dissuadir mais ele, e aí ele entrou num ônibus, uma cena muito triste, a mãe chorando, acenando, e que seriam só muitos anos depois que ele voltaria a ver a mãe novamente. Mas ele foi, de fato, ser obreiro para a Universal ali da região. E uma coisa importante também, Hernani, que você falou sobre a situação dos obreiros. A situação dos obreiros, a gente falou muito sobre isso no programa do Lucas Terra, mas ela se dá esses problemas de processos trabalhistas, entre outras coisas, porque os obreiros, e também até ele vai falar que os próprios pastores não tem vínculo empregatício com a Igreja Universal. Ele não funciona nesse estilo, eles não tem carteira assinada, né? Então, praticamente, eles ficam à mercê do que a Universal oferece. Por exemplo, o próprio Mário disse que ele não recebia salário. O que ele recebia era só a comida e a cama ali na igreja. Ele não recebia absolutamente nada, não tinha dinheiro para nada. Ele só recebia comida e cama, pronto.
E depois, muitas vezes, quando as pessoas vão tentar processar a igreja por isso, ela sempre fala a mesma coisa, que é que ela não tinha vínculo empregatício com essas pessoas, então ela não deve nada para eles. Só que lá na vara da justiça a coisa tá mudando, o trabalho Exato. lá não tá sendo assim não. Aí a coisa tá mudando hoje, mas é uma situação muito O delicada. Felipe só narra uma coisa que é importante. Quando ele... Então aí vamos lá. Ele abandona a escola maravilhosa, que ia garantir a faculdade dele, ele ia ter um futuro sensacional. Ele abandona pra ir pra Igreja Universal. Quando ele vai despedir da mãe dele, a mãe dele chorando, mas falou que não ia tentar mudar a cabeça dele. Ele assume que aquilo ali foi um erro muito grande da parte dele. Depois ele tem muito remorso do que ele fez. Ele abandona os pais com 15 anos de idade. 15 anos de idade. E ele decide ir pra Universal, pra morar na igreja da Universal. Quando chega lá, o que foi combinado é que ele vigiaria à noite, ele ajudaria a arrumar durante o dia. Se somado, aqui já começa várias coisas importantes. Por que esse profeta nervosão tá entrando na justiça contra a Universal? Porque veja como é que são as coisas. Se você somar as horas que ele trabalhava, dava 17 horas. Por que 17 horas, Felipe? Porque ele começava cedo, arrumando tudo e limpando. À tarde, recebendo o povo, distribuindo envelope, ajudando no culto. À noite, ele fazia a limpeza, vigia. E aí, então, se somado às horas que ele trabalhava, dava 17 horas. Em troca disso, ele recebia café da manhã, almoço, e de janta ele ganhava uma sopa e um sanduíche. Era isso que ele recebia. A não ser quando o pastor pedia para fazer jejum. Porque eles falavam que tinha que fazer o jejum, aí ele tinha que trabalhar essas mesmas 17 horas sem comer nada. Tanto é que ele falava que sentia uma fraqueza extrema no corpo. E esses jejuns eram de 24 horas, ouvindo. No entanto, ele até menciona os pastores não participavam do jejum. Porque supostamente eles já eram santos, vamos colocar assim. Felipe, então ele com 15 anos fez essa loucura, foi morar na igreja. Até ali ele era feliz. Lembrando que todo esse tempo ele era um jovem virgem, muito, muito casto, não tinha nada de maldade, de nada, não tinha zero maldade. Era até inocente demais da conta. Que ele não via os absurdos que eram acontecer, porque essa é outra coisa importante. Na Universal eles ensinam um negócio que chama maus olhos. Isso já foi refutado, inclusive, pelo próprio profeta nervosão e pelo palhaço cristão. Maus olhos, Felipe. Não sei se você já ouviu falar disso aí. Maus olhos. Eles falam assim, Felipe. Uhum. Quando você vê o pastor fazer uma coisa errada, não é segundo a Universal, não é pra você olhar com os maus olhos. Maus olhos é quando você olha uma coisa errada na igreja e você quer denunciar. É de prática deles ensinar que isso é maus olhos. Que na verdade você tem que fazer as coisas para Deus e não enxergar o que os outros fazem. Isso nada mais trocando em miúdos, nada mais do que uma manipulação assombrosa. É pra você ignorar o que você tá vendo de errado e fingir que tá tudo certo. Não é assim que faz as coisas, gente. Então, quer dizer, eles queriam que o suposto maus olhos nada mais do que uma desculpa pra eles fazerem as coisas erradas e ainda culpabilizarem quem faz a denúncia. Então ele via essas coisas como o pastor como um homem santo. Ele via tudo era criado uma desculpa. Aqui também tem um outro ponto que tem que ser falado, Felipe, que é nesse ponto que surge. Não, aí beleza, ele vai trabalhando bem. Surge uma primeira proposta pra ele ter uma promoção na igreja. Aquela namoradinha dele vem depois, né, Felipe? É isso mesmo? Isso, exatamente. Então, pera aí, guarda a história da namoradinha, vamos voltar. Então, como ele tava se empenhando muito na igreja, surge uma proposta pra ele. Felipe, como é que foi a proposta e conta também como é que foi o primeiro encontro dele com o Edir Macedo, por favor. Essa parte da primeira proposta é que, visto que ele estava se performando muito bem como obreiro, na verdade ele era tido como um dos obreiros com a maior dedicação ali, porque não só ele tinha as atividades do dia, mas ele era vigia noturno, né? Ele praticamente vivia
só dentro da igreja, ele não fazia mais nada além da igreja, as pessoas lá dentro e o próprio pastor viram que ele era uma pessoa muito dedicada à causa. E resolveram tentar oferecer uma promoção para ele próprio se tornar não só mais um auxiliar, né? Mas ter uma posição de destaque como um pastor, de fato. Né, Nani? Você subindo os degraus para chegar nisso. E aí falaram para ele que o próprio Edir Macedo encontraria com ele, né? Ele, entre aspas, entrevistaria o Mário para ver como ficaria a situação dele, para ver se seria dada essa promoção. E ele disse que quando recebeu essa notícia, ele ficou absolutamente abismado, agradecendo a Deus pela oportunidade. Porque para eles o Edir Macedo é como se fosse Exatamente, Jesus, como se fosse uma entidade. Ele mesmo disse que nessa época, e até hoje, né, muitas vezes, para o pessoal lá dentro, para os obreiros especialmente, o Edir Macedo é como se fosse Jesus andando na Terra. Porque ele é uma pessoa tida até como santo ali entre os obreiros. Então, qualquer coisa relacionada a ele, você ter a oportunidade de falar com ele, e não só isso, mas ele demonstrar interesse em você, especificamente, no caso do Mário, um obreiro, era uma coisa assim que não tinha acontecido aí na história da Universal. Foi uma bomba ali dentro. Então, ele ficou extremamente nervoso, mas muito animado. E tanto que ele fala que se vestiu com as melhores roupas que ele tinha, né? E ele foi lá para ser recebido pelo Edir Macedo. Ele narra o seguinte: a secretária o recebeu e pediu para que ele esperasse. Ele ficou ali sentado na sala de espera 3 horas e 45 minutos, ouvintes, para o Edir Macedo. Ele chegou na hora que falaram que devia chegar, e ele ficou lá 3 horas e 45 minutos. Mas você tem que falar o que eu falei lá dos maus olhos. Uhum. Você não pode reclamar que ele atrasou. Exatamente. Porque supostamente o Edir Macedo faz isso. Aí é a história dos maus olhos, ouvintes. Porque você não pode reclamar que ele atrasou. Porque supostamente o Edir Macedo é como Jesus e gosta de testar a fé e a paciência das pessoas. Você tá entendendo, Felipe? É tudo a historinha dos maus olhos. Óbvio, você não pode reclamar, não é maus olhos. É porque ele é um homem como Jesus, ele gosta de testar a fé das pessoas. Pô, fala sério, Felipe. É verdade isso. O próprio Mário, ele fala que entre os obreiros, eles falavam isso, de que algumas vezes o Edir Macedo, ele demorava para receber uma pessoa, assim, 4 horas, 5 horas, porque queria testar a fé da pessoa. E aí o Mário achou que essa era o ponto com ele. Então ele não viu com justamente esses maus olhos aí. Ele simplesmente pensou assim, o Edir Macedo está testando a minha fé aqui para ver se eu realmente estou disposto com esse cargo. Então ele falou que entrou lá, né? Ele finalmente foi chamado, entrou, e ali tava só figurão, Hernani. Ele fala assim, nas palavras dele, estavam só os figurões ali da Universal, porque ele já estava em reunião. E aí, quando ele entrou, o Edir Macedo então fez algumas perguntas do porquê que ele quer ser pastor, não sei o quê. Tanto que até ele achou inicialmente que não seria aceito, né? Ele só estava feliz de estar lá, nas palavras dele. No entanto, ele falou que uma pessoa em específico ali dentro da reunião disse assim, falou assim uma hora. Eles começaram zoando um pouco da cara dele assim no início da reunião, mas chegou um ponto que falou assim: esse sujeito parece dedicado à causa. Dá uma chance para ele. Uma pessoa assim da mesa. E aí o próprio Edir Macedo disse simplesmente assim: olha, fui com a sua cara. Você começa semana que vem. Mandou ele embora e na saída falou assim: e vê se trata de vir com umas roupas melhores, que esses trapos aí não servem para regir culto. E eram as melhores roupas dele como obreiro, para você ter uma ideia, né? Então uma coisa muito informal, assim, como se só estava rolando uma reunião e eles falaram: vamos aproveitar aqui, resolver esse cara. E é a partir daí que começa a trajetória dele como pastor da Igreja Universal. Bom, ele é mandado lá pro sertão, um lugar horroroso. Se eu não me engano, era Pernambuco que ele foi, ou Felipe? Ou foi Bahia? Exatamente. Ele foi para Pernambuco e depois, se eu não me engano, para Salvador. Salvador é depois, calma aí. Ele vai pra um sertão
É um lugar muito pobre. Ele vai com um amigo dele, inclusive. Uma pessoa que ele tinha grande estima. Eles vão pra lá e ali começa uma pequena amostra do inferno. Aqui é só a demonstração só do inferno. Ainda não era o inferno total, não. Era só a demonstração. Mandam ele pra dormir. Ô, Felipe, tem vários desses testemunhos aí na internet, Felipe. Depois eu queria ver. Eu não sei se eu coloco nesse programa, mas depois a gente podia analisar esses testemunhos. Mais jovens passaram por isso, Felipe. Inclusive tem uma moça da Universal que falou que o pessoal da igreja juntava pra levar marmita pros obreiros, porque diz que eles morriam de fome. Essa história tem muitas histórias dessas aí. Uhum. Ele foi mandado pra um lugar em que eles dormiam no chão, sem colchão, sem cama, chão. Ele dormia no chão. Às vezes o almoço não chegava, por ruindade, porque quem controlava lá era um casal, era um pastor e a mulher dele que era secretária. Isso, é A mulher importante. dele era um capeta. Importante lembrar uma coisa, né? Que ele não era efetivado como pastor ainda, né? Ele ainda estava na transição de obreiro para cima. Ele estava ainda só encarregado de cargo de assistente, né? Ele pegava os cultos menores ali antes do principal. Então ele ainda era tratado, como a Hernani falou, com muita ruindade. Essa mulher do pastor, ela era ex-mãe de santo. Isso entra em acordo com vários dos relatos que a gente já viu aqui e que eu já conheço. O próprio Mário Justino afirma isso categoricamente, que muitas das pessoas de obreiros e pastores da Universal são ex-pais de santo. Isso entra em acordo com a história desse cristianismo. A Igreja Universal não é... E outra coisa, o próprio Edir Macedo não gosta de ser chamado de evangélico. Ele diz que não tem nada a ver com os crentes. Ele mesmo diz isso, categoricamente. É o seguinte, ô Felipe e ouvintes. O Mário Justino afirma que muitos dos pastores e obreiros são ex-pais de santo. Essa própria mulher que era muito ruim com ele era ex-mãe de santo. Ele fala que isso explica muito desses costumes que a igreja faz que nada tem a ver com Bíblia nem com cristianismo. Rosa ungida, o óleo que faz milagre, Sal ungido, vassoura sal ungida. ungido. Isso é uma total loucura, insanidade, que vem do costume da própria macumba mesmo. O que é a macumba lá? Eu vou enfeitiçar essa caneta, você vai entregar para a pessoa que você quer e a pessoa vai se apaixonar por você. Isso é da macumba. Isso não é cristão. Não só isso, mas também costume de tempos longínquos na Idade Média, né? Falando que era... por exemplo, o azeite de oliva. Eles falavam que era o azeite ungido de Jerusalém, mas era o azeite galo. Entendeu? O sal direto de uma localidade de Israel, não sei de onde. Mas era só o sal de cozinha comum que você compra em quilo aí no supermercado. Entendeu? E essas práticas aí já existem desde a Idade Média. Só que a Universal levava isso a outro patamar, fazendo isso com todos os fiéis. E era uma e das isso em nada tem a ver com o cristianismo, Felipe. Nada, zero. Não tem nada a ver. E o engraçado, Hernani, é que o Mário fala que a Universal regiu uma guerra muito grande contra todas as outras, né? Contra as igrejas católicas, protestantes e principalmente contra as religiões afro-brasileiras, né? O candomblé, entre outras aqui, diz que eram a guerra era especial contra essas aí. E, no entanto, existiam muitos pais de santo convertidos ali, né? Que apareciam. E não só isso, mas, por exemplo, essa mesma mulher, né? Que tratava o Mário com muita ruindade, ela era ex-pai de santo e fazia o seguinte, Hernani. Ela apareceu numa revista da Universal em que ela era a musa, assim, mostrando que os rituais que as religiões africanas fariam, entendeu? De sacrificar bode, entre outras coisas. Ela apareceu na revista tomando banho no sangue do bode. Sangue de bode, é isso aí mesmo. É um negócio absurdo. E outra coisa importante ser falado, Felipe, foi da Igreja Universal que partiu o famoso vídeo do pastor chutando a santa.
Foi um pastor da Universal que fez aquilo lá. Então, e outra coisa que é importante que o Felipe falou aí, muito bem. Eles começam a travar essa guerra. Quem viveu 80 e 90 sabe do que eu tô falando. Sabe exatamente o que eu tô falando. Eles começaram uma perseguição horrorosa contra pessoas de outras denominações, inclusive dos próprios evangélicos, onde eles chamavam o pessoal da Assembleia de Deus, falavam que as mulheres fediam, que não usavam desodorante, que tinha cabelo debaixo do braço. Eles zombavam de todas as outras religiões porque eles queriam se tornar a número 1. E o ataque deles às religiões afro é porque a Universal tinha um plano de entrar forte, assim como fez na Bahia. E para vencer na Bahia, eles tinham que derrubar primeiro as religiões afro para eles conseguirem entrar. Foi tudo arquitetado, foi tudo de caso pensado que ele fez todo esse plano. E aí, mais uma vez, expõe a hipocrisia. Porque não existe o respeito às religiões, não existe o respeito às pessoas que pensam diferente. Era na base do ataque, era na base do assédio moral, era na base do desrespeito. Tanto que aquele vídeo da Santa gerou protestos de pessoas indo a sedes de igrejas da Igreja Universal querendo jogar pedra, porque foi um grande desrespeito que foi feito com todos os católicos. O Edir Macedo, deixa eu contar brevemente pra vocês. Para vocês que não sabem, o Edir Macedo é parente, se eu não me engano, é cunhado do R.R. Soares. Eles são parentes, ok? Eles tinham uma igreja só. Um dia o Edir Macedo sai da igreja do R.R. Soares e cria a Universal. A intenção dele, quando ele criou a Universal, era ser maior do que o Vaticano. Ou seja, competir diretamente com o catolicismo. Para quem viveu anos 90, lembra que em um dado momento, as pessoas afirmavam que a Universal realmente iria ultrapassar. Inclusive existe ainda um estudo, que eu não sei se vai se concretizar ou não, de que em mais 26 anos, parece, a religião máxima do Brasil vai ser a evangélica, não vai ser mais o catolicismo. Então, Felipe, por muitos anos a Igreja Universal nadou de braçada e foi um sucesso absurdo. E uma das principais táticas deles de conseguirem isso era justamente o que você falou, desmoralizar as outras religiões. Só que o mais importante que todo mundo entenda é as práticas da Universal em nada diferem, por exemplo, da questão do traga o seu amor não sei em quantos dias. Por quê? Supostamente você enfeitiça um travesseiro que cura do alcoolismo, vamos colocar aqui. Porque você vai ter um objeto abençoado que traz o dinheiro, que traz a prosperidade. Isso em nada tem a ver com o cristianismo. Inclusive é o oposto, porque Cristo pregou a humildade, a simplicidade. Isso não tem nada a ver. Felipe, ali começa uma distorção. Cara, tudo que a gente tá falando é importante, tudo. Felipe, tem pessoas que dizem que a Universal começou com um propósito bom e que foi corrompida com o passar dos anos. Tem gente que fala isso. Mas, Felipe, ao ler o livro do Mário Justino, eu não sei se você chegou na mesma conclusão que eu. A Universal nunca foi boa. Começou com sedes em cinema pornô, uma exploração horrorosa, essa história de objeto ungido, que não tem nada a ver com Deus, esse negócio de captar os jovens. Eu afirmo, não sei se isso aqui pode dar processo, mas na minha opinião, Felipe, não sei a sua opinião, na minha opinião, a Universal nunca teve um propósito bom. Não é que essa historinha que começou bom e foi corrompida. Ao meu ver, ao ler o livro do Mário Justino, pra mim fica muito claro que a Universal nunca teve um propósito bom. Que sempre foi um propósito de expansão, de exploração máxima. Qual que foi a sua conclusão que você chega nesse sentido? Justamente nisso, Hernani, que você falou sobre a Igreja Universal nunca ter sido boa, o próprio Mário Justino cita diversas fontes de que, inicialmente, o intuito da criação da Igreja Universal com Edir Macedo tenha sido justamente fins lucrativos, né? De que a Igreja Universal nunca teve a intenção de ser, de fato, uma instituição com fins unicamente religiosos, né? Mas sim
para ser como se fosse uma mega empresa administrada meramente com fins lucrativos, utilizando a religião como um pano de fundo, né? Então, ô Felipe, voltando lá na parte que a gente parou. Ele vai pro Nordeste, morar junto com morar na igreja. Ele dormia no chão. Às vezes o almoço chegava, às vezes não. Ele vai pra lá em condições horrorosas. Ele é muito maltratado, humilhado. Segundo ele, a situação fica grave a partir do momento em que ele recebe o primeiro tapa na cara. Isso é muito sério. Ele, um dia, essa mulher, que era ex-mãe de santo, achou que ele respondeu com grosseria. Achou que ele respondeu de uma forma torta. E desferiu um tapa na cara dele. Além do mais, várias vezes ela faltava em trazer o almoço e eles ficavam com fome, dormiam no chão duro, com fome. Felipe, existe um momento onde acontece uma briga, uma cisão ali. Inclusive até como retaliação, separaram ele do amigo dele e mandaram o amigo dele para uma outra cidadezinha. Porque nessa época, a miséria no Nordeste estava muito grande, mas muito grande mesmo. Uhum. Apareciam grupos de retirantes pedindo ajuda na igreja. E aí ele conheceu um ali na igreja, né? Sujeito que tinha vindo de muito longe. Peraí, ô Felipe, fala pros ouvintes o que a mulher do pastor falava quando o povo vinha pedir comida na igreja. Você lembra o que ela falava? Diziam que se queria a comida tinha que trabalhar, né? Tinha que pedir ajuda pros católicos, que eles que tinham vai pedir lá na igreja católica. Eles que têm dinheiro, a gente não tem dinheiro não. Pede lá na igreja católica, pede comida lá pra eles. Aqui a gente só pode fazer oração só. Comida a gente não dá não. Vê se pode falar um negócio desse, Felipe. Exatamente. Vê se pode, cara. Aí a orientação geral era pros obreiros e todo mundo ali presente dentro da igreja pra não responder, pra não dar e pra mandar eles pra outro lugar. Que dizia que se fosse pedir, a gente mandava pra outro lugar, né? E aí aconteceu justamente isso. O Mário, ele um dia estava na igreja, ele viu um sujeito ali com a família durante a tarde. O sujeito se sentou, se ajoelhou para rezar, chorando. Viu que eles estavam em trapos, uma situação muito precária, e perguntou o que estava acontecendo. E o sujeito respondeu que eles estavam vindo ali do sertão para Recife, e que estavam passando muita necessidade, não tinham nem o que comer, estava desesperado. E aí o Mário decidiu por ajudar eles, né? O Mário decidiu por ali pegar a parte ali da renda, as coisas, para tentar ajudar com o que eles angariavam nos cultos, para ajudar essa família. Nisso que ele ajudou essa família, os superiores, né, no caso a mulher do pastor, o pastor, descobriram isso. E como a orientação era de não ajudar, vendo que ele tinha desobedecido isso, eles resolveram por puni-lo. E uma das coisas que eles fizeram foi justamente afastar esse grande amigo que ele tinha muita estima. Mandaram ele para um local muito, muito precário, longe de Recife, no sertão mesmo. Para um lugar horrível, e que ele não mais teve notícias desse amigo. Aí, porque ele pegou o dinheiro das ofertas e deu pro pai. Era um pai com 2 crianças. Ele entrega o dinheiro das ofertas para o rapaz alimentar as crianças. Quando a mulher descobriu isso, ela virou um capeta de uma vez. Aí tornou a vida dele um inferno. Quando ela dá um tapa nele, na cara dele, na cara do Mário, foi o estopim. Ele falou: eu não vou ficar mais aqui. Com a ajuda de uma mulher da igreja, ele pega as coisas dele e foge pro Rio de Janeiro. Embarca num ônibus e vai pro Rio de Janeiro. Por quê, Felipe? Ele imaginava que o Edir Macedo não sabia de nada disso. Ele achava que o Edir Macedo estava sendo enganado. Que tudo aquilo não era de acordo com ele. E ele acreditava que ele voltando pro Rio de Janeiro e falando diretamente com o Edir, que aí ele conseguiria mudar as coisas. Ele volta pro Rio de Janeiro e vai direto lá na sala do Edir. Chega lá, ele é atendido pelo Edir Macedo com total desinteresse. E o Edir fala: então você não conseguiu?
Então tudo bem, você não é mais útil pra igreja. Pode voltar pra sua casa, muito obrigado. Ali ele falou que o chão dele simplesmente caiu. E ele começa num desespero e ele se ajoelha nos pés do Edir Macedo pedindo uma segunda oportunidade. Uma das pessoas que estava presente na sala ficou com dó e falou assim: bispo, ele não... Você sabe que a esposa do pastor lá é realmente difícil de mexer. Dá uma segunda chance pra ele. E aí o Edir resolve dar uma segunda oportunidade pra ele, pro Mário, e manda ele dessa vez para aí sim para Salvador, na Bahia, aonde ele começa a trilhar uma nova história lá. Felipe, paramos por aqui ou continua? Hernani, tem muita história ainda por frente, viu, cara? Essa saga de Salvador é onde realmente a coisa começa a ficar feia. Onde ele realmente diz nas palavras dele que começa a entrar no inferno. O negócio lá pegou fogo mesmo. E acho que isso aqui vai ter que ser dividido em partes mesmo. É muita história, viu, Vin? São 160 páginas do livro. Com muitos detalhes. O Mário é um excelente narrador. E ele não poupa detalhes, ouvintes. Ele fala de tudo mesmo, como foi. Ele não poupa nem ele mesmo. Tudo que ele fez de errado, tudo que ele fez de... Até ações dele que prejudicaram outras pessoas, que ele fazia ali de acordo com as orientações da Universal, que ele fez depois, ele não omite. Então é realmente muita história, ouvintes. Então, ouvintes, a gente vai terminar esse livro na próxima parte. Eu agradeço vocês. Quem tiver o interesse pesquisar sobre o livro, tiver o interesse de comprar o livro, né, que ajude o Mário Justino. E nós continuamos na próxima parte. É isso aí, Felipe. É isso aí, ouvintes. Falou.